Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, alguns não. Então, eu sou o Felipe Rosário, ah, sou um dos profissionais aqui da Daqui para Fora. Estou aqui há bastante tempo. Ah, eu fiz a graduação fora, me formei em 2007 e desde 2010 preparo jovens para esse processo seletivo de universidades no exterior. Então, ao longo dessa jornada longa aí, são centenas de alunos com os quais eu já trabalhei individualmente, que foram fazer a faculdade fora, então tenho uma experiência boa, uma experiência bem legal. A minha experiência pessoal também foi muito positiva, eu gostei bastante quando eu estava no terceiro ano da universidade. Minha irmã foi fazer a faculdade, então eu vejo com bons olhos. Mas a minha ideia hoje aqui não é falar sobre a minha história, a ideia é falar sobre o nosso webinar, que vai ser SAT, notas versus universidades, qual a nota que eu preciso nas principais universidades. Para quem já conhece aqui, eu vou falar bem rapidamente sobre a gente, daqui para fora, e depois eu já vou para a parte que interessa. Eu vou pedir para vocês me mandarem as perguntas no Q&A, porque fica mais fácil de eu organizar e acompanhar aqui. Então, fiquem à vontade ao longo da apresentação já escrever, isso é importante, tá? E no meio da jornada, eu vou pedir para vocês me responderem algumas perguntinhas rápidas ali numa enquete que eu sempre faço para entender um pouco mais de vocês aqui. Então, vamos lá. Bom, a Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades fora desde 2001 e ao longo desses anos já são milhares de jovens com os quais nós trabalhamos e que foram fazer a faculdade fora. E é só faculdade, nós não trabalhamos com intercâmbio e nem pós-graduação. Não tem ninguém no Hemisfério Sul que faça isso há mais tempo do que a gente. O time aqui é grande, enorme, eu e outros 41 também fizeram a faculdade fora, passamos por isso, e aqui tem algumas das universidades onde os alunos estão estudando. Preparamos para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, e a partir de 27 teremos novamente a preparação para as universidades australianas. Tá? Resultados recentes: Estados Unidos continua sendo o principal destino dos alunos, dos jovens, tem ótimas universidades, é o país que tem a maior flexibilidade acadêmica, então isso acaba atraindo muitos dos alunos, né? Eles têm até o final do segundo ano da universidade para bater o martelo e definir o curso. E, ao mesmo tempo, temos um crescimento de jovens mirando em universidades em outros países, Canadá, Europa. Um terço de todos os brasileiros que fazem faculdade, mais de um terço, na Universidade de Toronto, se prepararam para daqui para fora. Mesma coisa com a IE de Madrid. Os resultados têm sido bem positivos. Tá? Antes de ir a fundo na parte do SAT, é interessante entender um pouco mais do processo seletivo. Então, quando uma universidade avalia um jovem, especialmente as universidades que olham no SAT, que querem ver o SAT, elas vão avaliá-los em algumas frentes. Primeiro, ao lado acadêmico, notas escolares dos últimos 3 ou 4 anos e provas, SAT ou ACT, ou uma prova específica das universidades. Algumas universidades pedem para enviar o Enem também. Tá? Depois, a parte pessoal, que são recomendações, atividades extracurriculares e redações, personal statement, motivational letters, e ainda tem a parte das entrevistas, e para quem cursará um curso artístico, normalmente é necessário um portfólio ou uma audição. Tá? E agora vamos para o que a gente tinha planejado aqui do SAT ou do ACT. Tá? O SAT é muito mais comum aqui no Brasil. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas já fizeram, mas existe uma outra prova que serve exatamente o mesmo propósito, que é o ACT. Tá? O ACT é um concorrente, entre aspas, do SAT. As universidades que aceitam o SAT também aceitam o ACT. E é uma opção. Tá? E aqui tem alguns pontos para vocês conhecerem. Então, o conteúdo dos testes: SAT, matemática e inglês. ACT, matemática, inglês, ciências. Redação é opcional. Ah, Agora, no futuro bem próximo, o ACT também terá suas mudanças, e aí a parte de ciências e de redação será opcional, tá? Vai mudar a prova. São 2 horas e 14 para o ACT, 2 horas e 55 minutos para o ACT, mais 4 horas da redação, mais 40 minutos, desculpa, da redação profissional, tá?
Então, em média, você tem 1 minuto e 22 por questão no SAT, 49 segundos para o pelo ACT. Tá? Então, 98 questões para o SAT, 215 para o ACT. Então, aqui no Brasil, muito mais alunos preferem fazer o SAT. É um número bem maior, mais de 90%, se eu não me engano, no último levantamento que foi feito. Mas ainda tem gente que prefere o ACT. Esses simulados online podem ser feitos e conhecer as provas para entender com qual você combina. Geralmente, quem tem um raciocínio lógico muito afiado, direto e tudo mais, tende a gostar também do ACT. Então, pode ser um caminho, tá? Ah, formato. Todas as duas feitas no computador. Então, é feito no computador, o jovem leva o laptop para a prova e faz, tá? Pontuação. O SAT tem uma escala diferente, vai de 400 a 1.600 e no SAT de 1 a 36, tá? Calculadora é possível utilizar para todas as duas, tá? As fórmulas são dadas no topo da página das provas e os valores estão aqui, tá? Dúvidas que as pessoas têm. Posso fazer o SAT mais de uma vez? Acho que a maioria de vocês já sabem que sim. Pode fazer mais de uma vez, duas, três, quatro vezes. E esse é uma dos mitos que aparece. Poxa, mas se eu fizer mais que 3 vezes, as universidades não vão gostar, vai queimar meu filme. Não é verdade. É melhor fazer uma quarta vez e ter a nota necessária do que fazer 3 vezes e ter uma nota abaixo do que é esperado. Agora, com um bom planejamento, normalmente não é necessário fazer uma quarta vez. Então, não faz sentido sair fazendo o SAT ou ACT até ir bem, fazer todas as oportunidades, não é o ideal. O ideal é se preparar bem, começar uma preparação com antecedência, se preparar bem e aí realizar a prova quando estiver preparado. Acontece que alguns jovens querem deixar lá para o final da jornada, no final do ensino médio, ou no final do 11º, ou começo do 12º, para fazer pela primeira vez, e essa não é a melhor estratégia. Os testes têm validade? Não. Então, se você faz a prova enquanto você está no 11º ano, você pode usar o resultado da prova. Se quiser no 10º, você pode usar o mesmo resultado da prova para as universidades, tá? E antigamente, no SAT, se você errava uma questão, você perdia 0,25. Isso não acontece mais desde a última grande mudança no SAT. Então, existe uma conversão aqui, uma tabela de conversão que as universidades utilizam vai ter uma visão clara aqui da pontuação dos estudantes. Então, alguém que tira 36 no ACT significa que tirou 1.600, 35, 1.570 e assim por diante, tá? Então, uma boa nota aqui, 32 pontos no ACT é excelente, aproximadamente 1.470 pontos no ACT, tá? Que também é excelente. Então, segue a mesma linha. Em uma informação que muitas pessoas têm, e muitas pessoas têm dúvidas, inclusive muitos alunos das escolas internacionais discutem isso conosco, e é uma discussão muito válida, é a questão do test optional. Então, já no passado, no mundo pré-pandemia, já existiam universidades que eram test option, que elas aceitavam applications dos estudantes sem que eles enviassem o SAT ou o ACT para as universidades americanas, tá? Na pandemia, o número de universidades praticamente virou todas, tá? E aí, ao longo dos últimos tempos, voltaram a diminuir o número de universidades que usam o SAT Test Option. Então, significa que você pode enviar ou não os resultados para as universidades, e atualmente ainda existem centenas de universidades americanas que continuam nesse modelo, inclusive várias das famosas, mas hoje já existem muitas universidades onde o SAT voltou a ser mandatório. MIT, Georgetown e muitas outras, tá? A Universidade da Flórida e assim por diante. Quando nós orientamos os nossos alunos, nós sempre planejamos que o aluno conheça a prova e faça um diagnóstico, comece um curso, uma preparação conosco,
porque normalmente os jovens desempenham bem. Alguns jovens têm um pouco de medo, o que não, na verdade não necessariamente justifica, tá? Para muitos alunos, o SAT é algo que puxa a application para cima, sabe? Então é algo que os alunos do Brasil vão bem, mas ainda assim tem pessoas que têm medo da prova, não gostam de testes, aí ficam reticentes. Para começar a preparação, a gente quer que o aluno pelo menos conheça com bastante profundidade e dedique um tempo. Eventualmente, se o aluno não desempenhar bem, a gente pode sim exercer essa estratégia de eu procurar quais são as boas universidades que são test optional, tá? E o que impacta na minha application? Varia de estudante para estudante, tá? A regra é a mesma para os alunos americanos e internacionais? Não, tá? Tem algumas universidades que são test optional para alunos americanos e não são para internacionais. E tem algumas universidades que são test optional para os internacionais e não são para os americanos, tá? Então é importante levar em consideração a questão do teste teórico pensando nas universidades que você vai e se a universidade conhece o currículo da sua escola. O que que isso significa? Então, um jovem que estuda num colégio britânico, por exemplo, aqui no Brasil, e faz o currículo IB. O currículo IB, ele é mundialmente equivalente e fácil de ser interpretado pelas universidades. Então, um jovem que tem 42 pontos no IB é um jovem que é um ótimo estudante. Não tem muitas dúvidas aqui. Um jovem que tem 23 pontos na IB é um estudante mediano. Também não tem muitas dúvidas aqui. Então, se você faz um currículo britânico, ou estudo no colégio britânico, e tem 40 e tantos pontos no IB, o SAT ele tem um peso menor na sua avaliação, porque academicamente falando, nós já geramos segurança para a admission officer que você é um bom estudante. Mesmo assim, tem algumas universidades onde o SAT ele é requisito, então tem margem, tem que fazer, tá? Agora, você estuda num colégio de currículo brasileiro, por exemplo, e que são poucos jovens que se candidatam todos os anos, e então ter o SAT, que é uma avaliação nivelada, pode sim ser uma parte importantíssima para a admission officer, que avaliará a sua application, entender o quão forte academicamente você é. Porque supondo que você estude de um bom colégio e tenha a média 9,3 e você seja um dos melhores alunos do ano. Então, nós saberemos, você saberá, seus pais, a escola saberá que você é um bom aluno. Mas a admission officer que está avaliando a sua application talvez tenha uma dúvida. Será que ele estuda num colégio fácil? O que que significa o 9,3 na escola desse jovem? Então, se você tem nota 9,3 no colégio de média, é um dos melhores alunos do ano e tem um ótimo SAT, isso gera a credibilidade acadêmica necessária para a sua avaliação, para que depois eles investam tempo na parte pessoal da sua application. Ah, Agora tem um ponto que é muito importante e direto, preciso de bolsa? Se sim, o SAT se torna ainda mais importante. Então, existem algumas universidades, como Harvard, MIT, que a bolsa é dada por necessidade financeira e a dificuldade aqui está em passar e não necessariamente conseguir a bolsa. Então, se você for aprovada com SAT ou sem SAT, você terá a bolsa se for, se for necessário, no caso, tá? Agora, você está mirando em universidades que têm bolsas por mérito, tá? Muitas das universidades oferecem bolsas para alunos internacionais, no caso brasileiros, baseado em resultados do SAT. Então, para uma jovem que está buscando bolsa, o SAT é mais uma fonte de possibilidades que gerarão bolsas. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, se você vai aplicar para a bolsa, essa questão do teste optional não é tão optional assim para você, tá? E você pode enviar sua nota para a universidade? Lógico que pode, sim. Se é optional, você pode enviar sua nota para a universidade. Agora a gente só tem que fazer uma avaliação se sua nota está acima da média dos alunos. Então, supondo que você não precisa de bolsa e você está na dúvida se você envia ou não o seu SAT, como que a gente toma essa decisão? De maneira bem direta. Nós avaliamos os resultados dos alunos dos anos anteriores. Então, na Universidade X.
Os alunos aprovados lá, que enviaram o SAT, tinham uma nota de aproximadamente 1.400 pontos. Se o seu GPA é alto, sua média é boa, o seu IB e tudo mais é forte, compete bem, mas seu SAT é de 1.300 pontos, a melhor estratégia, se essa universidade for test optional, é não enviar o SAT. Se o seu SAT nessa mesma situação for de 1.450 pontos, e no passado nós tivemos vários alunos que foram aprovados com 1.400, nesse caso, nesse cenário, faz todo sentido mandar o SAT. Tá? E quando que essa prova acontece? Tem várias datas por ano. Então, o ACT tem 4 vezes, o SAT tem todas essas vezes aqui, são 8 vezes por ano. Tá? Aqui tem as datas e os prazos de inscrição. E aqui pode ter mudanças nas datas aqui, tá? Todo ano. E a gente passa para vocês aqui. Locais de prova, tá? Tem vários estados. Alguns estados têm diferentes locais de test center. Por exemplo, em São Paulo, tem várias cidades que oferecem. Mogi das Cruzes, Santos, Presidente Prudente, Campinas, Vinhedo. São Paulo, vários centros, e assim como outros locais também. E o ACT tem um número menor de possibilidades. E aqui estão as inscrições, tá? O site com as inscrições para fazer a prova. Tá? A parte bem importante aqui da nossa conversa hoje são as dicas dos estudantes. Tá? Eles que foram bem nas provas, o que que eles têm para nos dizer sobre os resultados. Então, vamos lá. A primeira dica aqui, aprenda as questões que você errou nos simulados. Faça vários exercícios parecidos. Isso é importantíssimo. O SAT é uma prova de velocidade. Então você precisa aprender a fazer as questões rapidamente. Você ganhará velocidade treinando várias vezes e treinando da maneira correta. O que a gente vê, o que eu percebo aqui na preparação dos nossos alunos, é que naturalmente nós, seres humanos, temos uma tendência de fazer o que é confortável para a gente. Em relação às provas, exercícios, tem muitos dos jovens que gostam de fazer muitos exercícios nas áreas que eles já têm facilidade. É assertivo, é tranquilo e tudo mais. Então, eles acabam fazendo mais exercícios de álgebra ou mais exercícios de interpretação de texto. E na parte que tem uma dificuldade, vai procrastinando. Então é importante mapear o que você errou, aprender a fazer a questão e fazer várias vezes, tá? Escolha bem o material que vai utilizar. Tem o College Board, Blue Book, tem muitos materiais importantes aqui. E nós temos um curso que tem milhares de questões aqui que os alunos podem fazer. E como eu falei lá atrás, tem que identificar o tema que tem maior dificuldade de estudar muito o que você não domina, tá? Faça os simulados oficiais do College Board, tem 8 simulados oficiais. Faça mais de uma vez, pega o tempo, pega o jeito, faça, repita. A gente pode orientar vocês aqui. E coloque metas das notas dos simulados. E um ponto que é crucial aqui nessa dica aqui é marque o tempo. Cronometre o tempo aqui. O SAT, de novo, é uma prova de velocidade. Então, a primeira vez, enquanto você está fazendo os exercícios para pegar o jeito, não tem problema. Mas na hora de fazer o simulado, o tempo é bem importante, tá? E não perder tempo com questões muito difíceis. Uma das principais barreiras dos bons alunos em relação ao SAT é que muitos deles são perfeccionistas. E eles não querem seguir em frente para a próxima questão sem ter a segurança que está certo. E para o SAT, essa não é a melhor estratégia. Então, é ideal que você aprenda a fazer a prova, tenha velocidade, mas se você não souber, move on. Siga em frente para a próxima e quando terminar as questões, volte para as que você ainda não respondeu. Tá? E agora, o principal ponto é comece cedo. O que significa começar cedo? Poxa, começar a olhar as questões na primeira série do médio, no 10º ano, tá?
ler bastante inglês, ganhar velocidade na leitura, aprender ao estilo, ficar mais acostumado com um vocabulário um pouco mais profundo. Então, isso faz toda a diferença no resultado. E qual que é a nota que você precisa tirar para entrar nas universidades? Aqui existe um ranking da Times of Higher Education, tá? Então, as universidades que estão mapeadas aqui, todas elas são, o ranking dela aqui está na Times of Higher Education. Então, por exemplo, Harvard está em quarto na Times of Higher Education, Stanford está em sexto. Para a gente mirar nessas universidades aqui, a gente tem que alcançar acima de 1.500 pontos. Já na University of Washington ou na NYU, que estão em 25º ou 27º lugar aqui, tem que ficar ali perto dos 1.400 pontos do SAT para ser um candidato forte, um candidato que briga aqui. University of Minnesota, 87, ou Wisconsin, que é 63ª, 1.300 pontos, você já entra na briga. Arizona State, 182 do ranking da Times of Education, e Michigan State, 116, com 1.200 pontos, você entra na briga. A Arizona State, por exemplo, é um excelente exemplo. É uma universidade ótima. Ganhou por muitos anos seguidos a universidade mais inovadora dos Estados Unidos. Estrutura incrível, programas excelentes. Tem os programas de honors que são muito requisitados lá. Por que que é fácil, entre aspas, entrar na universidade? Por exemplo, a Arizona State, ela está melhor ranqueada do que a melhor brasileira do ranking mundial. É uma universidade enorme, com mais de 60 mil alunos e precisa preencher cadeiras. Então, a barra de admissão dessa instituição, por exemplo, ela é mais baixa do que a barra do nível acadêmico. Ela é melhor do que o nível competitivo dela de admissão. Então, você tem opções bem interessantes aqui. E aqui alguns exemplos de alunos nossos que receberam bolsas. A Isabela e o Rian optaram aqui por. A Isabela fez o ACT, tirou 32, o Rian 1.480, o Felipe, nome de craque, 1.480 também, bolsa completa, tá? Para Northwestern. E a Marina, com 1.490, foi aprovada com bolsa no MIT. Tá? E como funciona a preparação para a prova aqui conosco, tá? Nós, aqui na Daqui para Fora, nós temos um curso que prepara para a CT. E o curso, ele é ótimo. Os alunos gostam bastante, eu estou muito feliz com o curso. E o curso, diferente de outras escolas, outros programas, outras possibilidades, que ele começa com um diagnóstico para entender o que esse jovem domina e não domina do conteúdo. A partir dessa análise, nós desenvolveremos um plano de estudo específico para o estudante. E esse plano é dinâmico. O que significa isso? A equipe tem reuniões periódicas para acompanhar a evolução dos alunos. Duas frentes, uma na quantidade, na carga de estudo. Você consegue estudar mais? Está tranquilo? Não, não está. Estou em um período de provas. Eu vou ter que pausar. A gente vai fazer os nossos combinados para definir as estratégias, pensando nas datas das provas. A outra frente aqui é para entender do conteúdo se você já aprendeu e já está dominando. Então, vai fazer os exercícios, vai fazer as aulas e eventualmente vai dominar a parte de trigonometria. Depois, então, colocaremos tempo em geometria. Dominou a parte de gramática, colocamos tempo em interpretação de textos. E assim por diante. Dessa forma, os nossos alunos investem o menor número de horas para chegar no melhor resultado possível. Nós temos aqui aulas. São mais de 80 aulas ao vivo por semestre. Então, os professores são ótimos e eles dão as aulas ao vivo. As aulas tanto do conteúdo, de como fazer as questões, da parte acadêmica da prova, mas e principalmente as aulas das estratégias, de como pegar o jeito da prova, como encarar essas questões, como ganhar velocidade, como se esquivar das pegadinhas. Então, o nosso principal ponto aqui é ensinar como você pode aprender a fazer a prova, porque o conteúdo, para os nossos alunos que são de bons colégios, eles pegam fácil. O conteúdo não é o desafio é aprender a fazer a prova. E nós temos exercícios simulados, quizzes, e temos também plantões de dúvidas, que eles acontecem ao vivo, numa opção em grupo e uma opção individual. Também os alunos podem agendar, esclarecer suas dúvidas. Tá?
Além disso tudo, tem vários alunos que escolhem fazer as aulas individuais conosco. Tem alunos que fazem 5, 10, 15, o mais comum é 15, mas tem gente que faz até mais, 20, 25 aulas individuais. E essas aulas podem ser divididas para os nossos alunos de acordo com a necessidade do jovem. Então, pode ser 10 de matemática, 5 de inglês, pode ser o contrário, pode ser mais equilibrado, pode ser 10 de cada matéria. Dependerá da necessidade de cada jovem. Ela é agendada de acordo com os horários do estudante. Aqui tem alguns dos resultados de alunos, tá? Então, vocês perceberão que existe um crescimento considerável aqui. E aqui são alguns dados. Então, no ano passado, nós tivemos 47 jovens que chegaram a 1.500 ou mais. E neste ano de 25, até a prova de outubro, são 51 que já tiveram mais de 1.500. Então, a gente está bem orgulhoso dos resultados dos jovens. O meu trabalho é fácil, mas falo para vocês, o trabalho é difícil aqui dos jovens. Então, eu estou indo muito bem, até bem feliz com os resultados. Além das provas do SAT, tem a prova de proficiência da língua, tá? E aqui eu trouxe como um bônus aqui para vocês. Então tem o TOEFL, o IELTS, aqui tem as diferenças, né? Então ambos, reading, speaking, listening, writing, tá? E aqui no IELTS tem isso, a diferença é que tem essa diferença do speaking, que pode ser feito dentro de um período de 14 dias aqui, tá? Os tempos de prova são quase 2 horas para o TOEFL, 2 horas e 45, mais a entrevista no IELTS, computer-based ou presencial para o IELTS, para o UKVI, que é a prova necessária para a obtenção do visto em universidades britânicas, tá? E a pontuação no SAT 0 até 120, no IELTS 1 a 9. TOEFL tem test centers espalhados pelo Brasil. Toda semana tem. Agora, o IELTS UKVI, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília somente. Tá? Depois de fazer a prova, o resultado sai em 7 dias do TOEFL, 13 dias do IELTS. Tá? Além dessas duas provas, Duolingo é aceito por muitas universidades, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos. Muitas. O Cambridge é aceito já por algumas, cada ano que passa tem mais universidades aceitando, mas ainda estão longe de ser todas, tá? E ainda tem ainda as possibilidades. Se você faz uma escola internacional, as universidades geralmente não pedem uma prova de proficiência na língua. Você faz 2 ou 3 anos de estudos fora do Brasil durante o seu ensino médio, tem várias universidades que não aceitam, tá? E aí, voltando aqui, o que nota que eu preciso chegar? Então, nessas principais que eu tinha mencionado, Harvard, Stanford, é acima de 100 no TOEFL. Para Washington, 92. Michigan também. Minnesota acima de 80 e assim por diante, tá? Agora, chegando no final aqui da apresentação, eu queria que vocês usassem um tempinho aqui e antes de fazer o teste, respondessem para a gente aqui umas perguntas, tá? Para eu conhecer um pouco mais de vocês. São 5 questões muito rápidas que vocês vão responder em poucos minutos, 2, 3 minutos, tá? E aí eu vou abrir para perguntas e respostas aqui também já, tá bom? Eu, mais uma vez, já agradeço a atenção de vocês. E vamos para as perguntas. Vamos lá. A Branca perguntou para gente, para mim aqui, tem essay para fazer no SAT? Branca, não. No SAT, antigamente, tinha uma sessão de redação de essay. Hoje em dia não tem mais a sessão de writing. O que é curioso é que tem uma sessão de writing, reading and writing, que é de múltipla escolha no SAT, tá? Mas não tem. O SAT é inteiramente múltipla escolha. Tá, uma outra pergunta aqui. Ah, o, o SAT tem o mesmo nível de dificuldade do Enem? Não. A grandíssima maioria dos alunos nos dizem que o SAT é muito mais fácil do que o Enem. A grande dificuldade do SAT é gerenciamento de tempo, mas uma vez que você pega o jeito, ah, é mais fácil. Além disso, são 2 matérias apenas
e não são tantas matérias quanto são no Enem. Próxima pergunta aqui. Se eu fizer o ACT mais de 3 vezes, as universidades. Olha, eu já falei isso na apresentação, talvez essa pergunta tenha sido enviada um pouco antes. Ah, não, Lucas. Se você fizer, se precisar fazer o ACT 4 vezes, não tem problema. Eu tive uma aluna que foi aprovada em Stanford, que fez o ACT 4 vezes. Eu tive um aluno que foi aprovado em Dartmouth, que fez o SAT 4 vezes. Então, essa não é uma verdade. Como eu falei, não é necessário fazer mais de 3 vezes se você fizer um bom planejamento. Se eu tiver o passaporte americano, eu preciso fazer o TOEFL ou outro teste de inglês? Boa pergunta, Yuri. Yuri, depende de onde você está fazendo o seu ensino médio, ou quando você passou os últimos anos. Existem Se você é americano, cresceu nos Estados Unidos, veio para cá, fez só os últimos 2 anos aqui no Brasil, não, provavelmente você não precisará fazer o TOEFL. Mas se você tem só o passaporte americano e fez sua carreira estudantil aqui no Brasil, você normalmente precisa fazer o SAT. Eu tenho um sobrinho que tem essa situação. Ele é americano, mas fez o currículo escolar aqui no Brasil. Ele fez o TOEFL nesse processo seletivo. Ora, uma pergunta interessante aqui. Qual é a nota que você precisa para passar em administração na GV ou no INSPER, no SAT? Ótimo. Tem uma nota inicial que eles falam que é acima de 1.280 pontos, se eu não me engano, para GV ou para INSPER, tá? Eu tenho quase certeza que é isso. Mais uma vez, olhando estatisticamente falando, é muito mais fácil passar usando o SAT do que usando. Nesta semana, por exemplo, a gente teve 2 alunos que começaram a preparação conosco, pensando na prova de dezembro, porque o objetivo é passar no vestibular da GV e no INSPER. A minha escola, a minha escola é bilíngue e fornece o TOEFL para fazer no terceiro ano do ensino médio. Eu poderia usar a nota desse TOEFL para entrar numa universidade ou teria que fazer outro? Pode usar. Se for o TOEFL ah, IBT, Internet Based Test, maravilha, sem problema nenhum. Pode utilizar, Branca. Agora, eu só acho que o timing aqui não é o ideal. É ideal fazer o TOEFL mais cedo. Porque baseado no seu resultado do TOEFL, Branca, a gente define boas estratégias. Se você faz o TOEFL no começo do terceiro ano do ensino médio e tira 85 pontos, e o seu objetivo é Stanford, você tem tempo ainda de se preparar novamente e fazer a prova e chegar nos 100 pontos, 105, 110 pontos. Se você faz no final do terceiro ano e o seu objetivo continua sendo Stanford e a sua nota é de 85, já não dá. Tem que mudar completamente a sua estratégia de lista de universidades. Então, Branca, se você tiver a chance de adiantar essa prova, definitivamente faz sentido. Olha só, a Ana perguntou: você sabe qual é a nota necessária para do SAT ou ACT para entrar em Duke ou na University of Florida? Ambas olham o SAT sim, tá, Ana? Duke é bem parecido com Harvard e Stanford. Tem que chegar em 1.500 pontos aproximadamente, ou até um pouquinho mais hoje em dia, tá bom? A University of Florida, com 1.400 e alguns pontos, você já entra na briga. A barra é um pouco mais baixa aqui na University of Florida. Yuri, os resultados do SAT ou ACT demoram quanto tempo para sair? Boa pergunta, Yuri. Normalmente 2 semanas, de 2 a 3 semanas. O Geraldo perguntou: tem alguma das provas que é mais aceita nos Estados Unidos, o TOEFL ou o Duolingo? O TOEFL, ele é amplamente aceito nos Estados Unidos. Eu não consigo me recordar de nenhuma universidade que não aceita o TOEFL. Acho que são todas que aceitam. O Duolingo, a maioria já aceita, mas ainda existem algumas que não aceitam. Ótima pergunta aqui. Érica me perguntou, e na IE, em Madrid, qual é a nota que seria indicada para tirar no SAT? Érica, se eu não me engano, no site deles eles falam que tem que chegar a 1.400 pontos, ou 1.380, alguma coisa assim. Ah, acho que era 1.350, desculpa. E a turma desse ano a gente teve 24 alunos aprovados lá, tá? A maioria deles com mais de 1.400 pontos. Agora, já puxando o gancho, a Bocconi, em Milão, também considera o SAT na avaliação.
e lá tem que ser 1450 ou mais. Ó, o Yuri perguntou, existem várias edições, várias datas para fazer o SAT e o ACT. Posso fazer quantas eu quiser? Sim, Yuri, foi o que eu falei. Você pode fazer, não existe um limite de vezes. Mas, em tese, Yuri, se você se preparar bem, fazer um bom planejamento, não faz sentido fazer mais que duas ou três. Não faz sentido fazer a prova por fazer. Então, depende de em que fase você está nessa jornada, não sei em qual ano você está, você tem que fazer se você está preparado ou não. Agora, se você estiver na primeira série do médio, ou até na segunda série do médio, vale a gente bater um papo para definir quando é o melhor momento para você fazer a prova. E aí, de repente, fazer duas ou três. A maioria dos nossos alunos faz duas ou três vezes, tá? E aí, também, para ambas as provas, lembrando que vale o Super Score, que é a combinação da melhor nota de cada sessão. Qual é o valor do curso para o SAT? O nosso curso tem diferentes valores dependendo de quantas aulas individuais você fará. Então, existe uma variação de valores aqui e depois a gente pode bater um papo para eu apresentar para você. A Ana perguntou a mesma coisa. Depende. Então, deixa eu dar um norte aqui de valores aqui. Os preços variam de 10, são parcelas de 1.490 até 2.390 na preparação para o ACT, tá bom? E aí depende de quantas aulas que vão ser feitas. Tá? A última aqui. A, Na minha lista de universidades tem a UIC de Barcelona. Posso usar isso aqui na application? Ela é uma das que aceita, mas não requer, tá? Ela pode ser utilizada, ou essa aqui pode ser utilizada aqui no processo, mas tem que olhar o caso a caso. Eu não lembro de cabeça qual que é a nota necessária, ou tem que chegar aqui com maior profundidade. E Valesca está fazendo uma boa pergunta aqui. Qual é o momento para fazer o ACT antes da application? Valesca, mundo ideal, o aluno fazer a prova, para quem faz o currículo regular brasileiro, na segunda série do ensino médio. Agosto ou setembro pela primeira vez, repetir em novembro, dezembro, pela segunda vez, e aí, dando tudo certo, não fazer mais, tá? Tem gente que até faz um pouquinho mais cedo, mas às vezes falta um pouco de conteúdo para fazer, tá? E tem gente que deixa um pouquinho depois, dependendo da agenda da escola. Se o seu filho estuda num colégio internacional, seria no primeiro semestre do 11º ano. João Paulo, vou passar aqui o meu contato aqui para vocês. Eu vou deixar aqui no chat. João Paulo pediu para eu passar o chat, então eu vou colocar aqui o meu contato de WhatsApp. E aí tem o contato da daqui para fora. Eu vou compartilhar a tela aqui com o contato da daqui para fora, mas eu vou compartilhar o meu também. Tu e Etihad, na Suíça, aceita o ACT? Se eu não me engano, não. Ah, eu tenho quase certeza que não. A Branca perguntou como eu posso fazer o practice do SAT no site do College Board. Procure lá, College Board, aí você vai entrará lá no Blue Book e pode fazer os simulados, tem os exercícios e tudo mais. Ou entre em contato conosco, Branca, que a gente te passa o caminho aqui. Tá? Ana perguntou aqui, o que Duke University mais considera no currículo quando aceita os estudantes? Ana, é uma ótima pergunta, e aí eu vou responder de uma maneira bem legal aqui para você aqui. Duke é uma das universidades mais seletivas dos Estados Unidos, tá? É uma universidade onde a barra de competição era altíssima. E assim como qualquer outra universidade que tem uma barra de competição alta, o primeiro filtro é acadêmico. Então são notas. O que a admission officer quer, ter certeza que você dará conta do rigor acadêmico da universidade olha. E aí não tem ou ST ou notas do ensino médio, o que conta mais. Eles avaliarão você academicamente. E isso é composto por notas da escola, ranking da série, SAT. E a notas da escola significa IB, APs, dependendo do currículo que você faz, ou currículo regular brasileiro. Uma vez que você gera essa segurança acadêmica, a próxima preocupação é se você será uma jovem que combinará com o perfil da universidade. Aí o lado pessoal tem um peso importantíssimo.
Eles olharão cartas de recomendação, professores e da coordenação, da counselor e tudo mais, atividades extracurriculares, que é o que você faz na vida além do que é o diretório, e os essays, as redações, tá? Ah, o lado acadêmico te coloca na briga e o lado pessoal barra essays aqui te coloca dentro, tá bom? Vou para a última pergunta aqui. As escolas de artes, como SVA, School of Visual Arts, ou SCAD, Savannah College of Arts and Design, são muito difíceis de entrar. Geraldo, vamos lá. Deixa eu até dar um passo para trás. A SVA, por exemplo, a SCAD não requerem o SAT, tá? Já que a conversa gira sobre o SAT, são geralmente institutos de artes, não requerem. Eu não consigo lembrar de nenhum instituto de arte que requer o SAT. Tá? E aí, são difíceis de entrar? Depende. Depende de quão forte é o perfil artístico dos jovens. A SVA dá uma ênfase muito grande em portfólio. Muito grande. É a parte mais importante do processo seletivo. A SCAD tem um certo equilíbrio, mas ainda dá uma preocupação grande no portfólio. Então, depende do nível do jovem. Faz anos que nós temos alunos aprovados na SVA, faz anos que nós temos alunos aprovados na SCAD. São ótimas instituições. E o índice de sucesso dos nossos alunos tem. Pessoal, eu mais uma vez quero agradecer o tempo de vocês, a atenção. Deixei meu contato aqui, vocês já têm o contato do Daqui para Fora. Nos busquem, matem suas dúvidas, conversem conosco, agende uma conversa individual com a gente, e aí nós orientaremos você nessa jornada. Boa noite, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.